O Airbnb acabou de enviar um e-mail para todos os anfitriões falando sobre alterações nos termos de serviço. A gente vai analisar, eu quero que você acompanhe comigo esse vídeo até o final, porque nós vamos analisar os principais pontos de mudança nesses termos de serviço. Eu já posso adiantar para você que, além da cláusula de proibição de class action nos Estados Unidos, né, que são aqueles processos milionários, bilionários nos Estados Unidos que as pessoas fazem normalmente contra empresas, tem uma coisa positiva nessa mudança de termos de serviço e eu quero abordar isso também. E essa mudança positiva é justamente o Airbnb trazer para o Brasil os pagamentos, ou seja, nacionalizar os pagamentos. Coisa que outras empresas multinacionais do Vale do Silício já fizeram. O Google já fez isso, o Facebook já fez isso e o Airbnb está fazendo isso. Está fazendo isso no meio de toda essa crise. Eu levantei e fui atrás de alguns dados, fiz alguma pequena investigação para levantar alguns dados. Então, essa questão dos pagamentos nacionalizados vai ajudar bastante a gente. A gente tem um problema sério de pagar imposto. Todo mundo que paga imposto no Brasil sabe como é complexo a questão do Airbnb, não sabe como enquadrar. Então, esses pagamentos nacionalizados vêm ajudar nisso daí, mas tem outras vantagens também que a gente vai discutir aí durante o vídeo. Então, acompanhe comigo aqui no documento que eu vou passar pelos principais pontos que são importantes da gente discutir. Bom, então esse aqui é o e-mail que você deve ter recebido. O meu está em inglês, mas é um e-mail avisando que é uma alteração nos termos de serviço. E eles vão ficar válidos a partir do dia 20 de abril. Então, se você clicar nesse link aqui, que tem no e-mail, você vai cair nessa página aqui. Essa página é muito longa, mas é importante que você leia ela toda. Aqui eu vou passar rapidamente as principais informações que eu julgo ser pertinentes nesse caso, mas é sempre bom que você tenha todo o conhecimento de como funciona o Airbnb através dos termos de serviço. Eu marquei aqui em amarelo os principais comentários, então nós vamos ler juntos e eu vou fazer os comentários depois. O principal ponto aqui é a cláusula 22 dos termos de serviço, que contém uma cláusula de arbitragem e renúncia à ação coletiva, que se aplica a todos os membros do Airbnb. Bom, eu imagino que isso daqui tenha sido relacionado basicamente todo esse problema que está acontecendo com o Airbnb, de cancelamento de área, e de que algumas pessoas acham que o Airbnb não está do nosso lado, outras pessoas acham. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas basicamente essa cláusula aqui fala sobre renúncia de ações coletivas contra o Airbnb. Mais para baixo a gente vai entrar sobre como isso está funcionando aqui no Brasil, como o Airbnb colocou nos termos de serviço aqui no Brasil. Como eu disse, a parte boa, uma surpresa boa, é que agora a gente vai ter o pagamento local, Airbnb Pagamentos Brasil Limitada. Eu fiz uma pequena investigação e acabei achando o CNPJ do Airbnb. Nessa tela aqui eu acabei apagando algumas informações mais sigilosas, mais privativas. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi aqui, dia 7 de fevereiro foi a data de abertura da empresa, então eles já estavam trabalhando com isso. E isso é interessante pelo seguinte, você consegue ver no termos de serviço que não é só pagamento local para o Brasil, mas a gente tem pagamento local para a Austrália, para a Índia, para a China, para o Espaço Econômico Europeu, né, e para Luxemburgo. Então, o Airbnb já estava com esse planejamento de fazer essas empresas de pagamentos locais. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que eu venho reclamando há bastante tempo. Muita gente reclama, porque a gente tem que acabar arcando com carnê-leão e pagar imposto de rendimentos do exterior, quando, na verdade, a gente trabalha com locações. Então, é uma coisa bem positiva nesse caso. Bom, vamos passar aqui um pouco para frente em outro ponto que interessa aqui. Aqui eu quero fazer um rápido parênteses de conversão de moeda. Para quem não sabe, o Airbnb ele tem uma moeda só, que é o dólar americano. E a gente acaba recebendo em real. Tá? Então, a cada reserva feita, o Airbnb faz um câmbio, faz um hedge, e segura aquele câmbio até a data de entrega do valor para o anfitrião. Então, para quem está recebendo em moeda local, não tem muito problema isso. Mas é interessante você saber como o Airbnb está se comportando com relação à questão de conversão de moeda. Né? O Airbnb ele não paga em real. Mas agora, com a empresa local, eu acredito que eles vão alterar alguma coisa nessa questão de conversão de moeda, né? Para que pagamentos em reais sejam recebidos em reais. Porque antigamente pagamentos em reais eram convertidos em dólar,
o Airbnb segurava esse dinheiro e depois de um certo tempo ele pegava e no momento de pagamento ele desconvertia de dólar para real e pagava os anfitriões brasileiros em real. Então a gente vai ter que ver como é que isso vai encaminhar. Aqui na cláusula 21, leis aplicáveis e jurisdição. Tá? Tenho as leis de vários países, eu vou me ater diretamente às leis brasileiras. Então no 21.7 a gente tem aqui: se você for contratante do Airbnb Payments Brasil, esses termos de pagamento serão interpretados de acordo com as leis do Brasil. Isso é muito bom, porque está dando segurança jurídica, que é uma coisa que a gente não tinha antes. O que a gente tinha no Brasil era uma empresa de marketing do Airbnb, né, onde os funcionários do Airbnb estavam lá, mas eles não respondiam pelos pagamentos ou por problemas na cobrança, enfim, problemas relacionados à empresa. E agora a gente vai ter um ente jurídico de acordo com as leis do país e a gente vai ter mais embasamento, mais segurança jurídica. Se você estiver atuando como consumidor, os processos judiciais que mover contra nós, provenientes ou relacionados a esses termos de pagamento, apenas podem ser levados a um tribunal localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, ou um tribunal com jurisdição em seu local de residência. Se você está atuando como uma empresa, concorde que está sujeito à jurisdição exclusiva de um tribunal localizado na cidade de São Paulo. Então, para empresas, Tribunal da Vara de São Paulo. Se você é pessoa física, aí vale a jurisdição da sua residência. Se você mora no Acre, se você mora em Curitiba, em Foz do Iguaçu, enfim, vai valer o juizado do local. Isso é muito bom. Ainda falando sobre a resolução de litígios e acordo de arbitragem, tá? O Airbnb, isso daqui não tinha sido alterado desde o último termo de serviço, mas basicamente o Airbnb nos Estados Unidos, eles têm uma câmara de arbitragem, não funciona aqui para o Brasil, mas funciona para os Estados Unidos. E agora com a pandemia, eu acredito que o que eles estão alterando aqui nesse contrato é que você não pode aceitar não pode aceitar fazer parte de nenhuma ação de classe nos Estados Unidos. Dentro do que a lei permite, claro, né? Mas o que eu tenho sentido é que o Airbnb está se protegendo com todo esses questionamentos de reservas canceladas. Aí tem muita gente que está perdendo muito dinheiro, né? Todo mundo está perdendo dinheiro, mas algumas pessoas estão perdendo, algumas empresas estão perdendo mais que outras. E aí a conta é quanto dinheiro eu estou perdendo, quanto custa para entrar com uma ação dessas, e ver o custo jurídico, né, a matemática jurídica, para ver se vale a pena ou não entrar nesse tipo de disputa. Bom, não é o caso aqui, mas isso é um dos pontos que o Airbnb está alterando. Aqui um outro ponto que eu achei interessante foi nas disposições gerais, no item 23, o item 23.2, que não existe nenhuma joint venture de sociedade, vínculo empregatício ou relacionamento de agenciamento entre você e o Airbnb Payments, nem como resultado desse contrato, nem pelo seu uso dos serviços de pagamento. Basicamente, isso quer dizer que o que estão questionando o Uber, de que se as pessoas que utilizam a plataforma são funcionários ou não, o Airbnb está deixando claro aqui que, apesar de você usar a plataforma, você em nenhum momento é funcionário ou tem algum vínculo empregatício com o Airbnb. Isso é até natural, né? Ainda nas cláusulas adicionais para usuários que celebram um contrato entre Airbnb e o Airbnb Payment UK, que é o pagamento que a empresa de pagamento que a gente recebe hoje, eles têm aqui um recurso, um item 24.3, recurso de parcelamento para usuários com Brasil como país de residência. A cláusula 8, tá? Termos financeiros para hóspedes, será alterada com o seguinte acréscimo da seguinte subcláusula. Você reconhece que se a sua conta do Airbnb estiver localizada no Brasil e você pagar com cartão de crédito, você pode pagar com a sua reserva em múltiplas parcelas, contanto que seu cartão de crédito suporte as parcelas e o pagamento emitido seja no Brasil. O número de parcelas pode variar,
mas será apresentado a você antes de concluir a sua transação de reserva. Você reconhece que as taxas totais podem ter acréscimo quando você optar por pagar a sua reserva de forma parcelada. O seu uso do recurso de parcelamento está sujeito aos termos e condições adicionais impostas pelo provedor de serviços de pagamentos terceirizados aplicável. Bom, basicamente está dizendo que tem juros nas parcelas do Airbnb. Isso a gente já sabia, mas até então a gente não tinha isso documentado aqui nos termos de serviço. A cláusula 26 também falando que como usuário contratante do Airbnb Brasil, é a mesma cláusula 8, lá estão anexando para quem tem o Brasil como país de residência. E finalmente aqui a gente tem Airbnb Pagamentos Limitada, tá? O endereço do Airbnb Brasil e o 0800, caso a gente precise entrar em contato. Essas são as grandes mudanças do Airbnb. Para quem já vinha trabalhando há muitos anos com o Airbnb, sabe como isso foi desmembrado. Até uma pequena história agora, para relaxar um pouco. Mas o Airbnb, ele começou como uma empresa só, e aí começou a ter problemas nos pagamentos americanos. E aí o que eles fizeram? Eles dividiram entre duas empresas de pagamento. O Airbnb Payment Inc., que só recebia pagamentos nos Estados Unidos, e Airbnb UK Payment, que recebia pagamentos no resto do mundo. O que eu estou entendendo nessa documentação, nesse novo termo de serviço, é que esses pagamentos do Airbnb UK estão sendo desmembrados para vários pagamentos locais. Então a gente tem aí o pagamento na Índia, na China, na Europa, no Brasil, tá? Para que esses pagamentos locais, provavelmente os principais locais aí que estavam dando mais dor de cabeça para os anfitriões e para a própria empresa, eles resolveram fazer esse desmembramento. Para finalizar, como eu disse para vocês, eu vejo isso como uma forma positiva. Apesar de a empresa ser constituída agora dia 2 de fevereiro, eu acredito que isso já vinha sendo planejado, só o timing que acabou acontecendo junto com a pandemia, ninguém tinha como prever. Mas eu vejo sim como uma coisa positiva, vai facilitar bastante a gente na questão dos pagamentos de impostos, na questão de comprovação de recebimento, né? Então, dessa parte eu vejo sim como algo que o Airbnb está fazendo de forma positiva para melhorar o nosso fluxo de trabalho. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.